Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí da nossa série de 31 dias de sabedoria com provérbios. E hoje nós vamos para o capítulo de número 9. Ele é mais curtinho, então eu vou aproveitar e vou ler ele na íntegra com vocês. Depois a gente comenta alguns fatos sobre ele, tá certo? Então vem comigo. Provérbios 9, versículo 1 diz: A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu seus animais e misturou seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma a afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento, ela diz: As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados nas profundezas do inferno. Então essa porção de provérbios, ela funciona como um clímax, um fechamento daquela base que nós lemos sobre o temor do Senhor ser o princípio da sabedoria. Porque do que a gente tem visto até agora, a gente fala sobre o contraste entre a sabedoria e a insensatez, e o autor ele encerra a sessão colocando essas vozes em oposições diretas. E é interessante que a gente analisa como se estivesse um arco se fechando, né? As coisas estivessem se conectando, e agora a sabedoria vai colocar uma opção para nós tomarmos uma decisão. Apesar da gente sempre ver Provérbios trazer essa dinâmica de um faz isso, o outro faz aquilo, a pessoa sábia faz isso, a pessoa insensata faz aquilo, esse provérbio vai trazer isso de uma maneira um pouco diferente, né? Então a gente tem um convite claro no começo, que é: venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho que eu misturei. Então a sabedoria começa a dizer pra gente que ela é acessível, ela está preparando um banquete, ela tem coisas boas e coisas novas para aqueles que querem se colocar no caminho de se render ao temor do Senhor e principalmente de se submeter ao conhecimento e submeter a esse processo de renovação, esse processo de reconstrução do coração do ser humano através de uma filosofia de vida da sabedoria de Deus nos nossos corações. E aqui a gente tem 3 pontos. A sabedoria bíblica, ela não é só um conhecimento intelectual, mas é um caminho da vida, como a gente tem comentado aqui nos outros vídeos, para abandonar a simplicidade ingênua, andar no caminho do entendimento e escolher deliberadamente viver segundo os princípios de Deus. E a gente tem o princípio que define isso tudo, que é o temor do Senhor. O sábio, ele recebe a correção e cresce, e o zombador rejeita a repreensão e se endurece. E o verdadeiro começo da sabedoria é justamente o temor do Senhor, assim como a gente tem falado aqui. E um dos pontos que mais me chama a atenção nesse texto é justamente a parte que ele fala sobre quem repreende o zombador, né? E o repreende aqui, ele significa disciplinar, corrigir com a intenção de formar e educar por meio do confronto. Ou seja, basicamente o texto está dizendo aqui que não adianta você tentar educar, você tentar instruir a pessoa que está deliberadamente contra os princípios do Senhor e deliberadamente, de consciência, se voltando contra aquilo que a Bíblia tem a ensinar, aquilo que o Senhor nos pede para vivermos. Então, muitas vezes a gente vai cair na nossa vida pensando em converter as pessoas de certa maneira, ou tentar não empurrar a religião, mas tentar colocar de uma vez só
o nosso ver da vida, aquilo que a gente tem aprendido com o Senhor, e muitas vezes nós seremos repreendidos. E o zombador aqui, ele quer dizer arrogante, autossuficiente, que despreza a autoridade e verdade, que ridiculariza a correção. Não é uma pessoa que só questiona, que tem outras filosofias, é uma pessoa que está realmente zombando daquilo que você está falando. Então, se tem um conselho que eu posso deixar para a gente no nosso vídeo de hoje, é justamente esse: corra atrás das pessoas que estão dispostas a serem ensinadas, as pessoas que estão abertas, com o coração aberto para receber a sensatez e também receber a instrução. E que a gente possa ser pessoas que são como sábios, né? Porque o versículo vai dizer o seguinte: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma para afronta para si, ou seja, a pessoa, além de ser um escarnecedor, ela ainda vai te afrontar de volta. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha, ou seja, você vai ficar marcado pelo ódio daquela pessoa, por aquilo que você está tentando corrigir na vida dela. Dá instrução ao sábio, já pulando para o 9, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará a doutrina. Ou seja, fica bem claro que o caminho da sabedoria está aberto para todos. E mais uma vez a gente vê uma abertura, uma posição que você pode tomar de se render e se espreitar por esse caminho, que é um caminho de vida, né? E a sabedoria, ela formou a sua casa, elaborou as 7 colunas. E lembra que eu falei de dualidade nesse versículo? Porque a mulher louca, ela é alvoroçada, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade e põe-se a chamar o que vão pelo caminho, que passam pela rota das veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Ou seja, nem o banquete que ela preparou é legítimo. Então, o que a gente pode aprender com isso? A gente vê que o caminho da insensatez vai te levar para a morte, como diz o versículo 18. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, o texto está mais do que claro, dizendo pra gente: existem 2 caminhos e você precisa tomar uma decisão. E para terminar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a decisão que você vai tomar hoje?